Aí é introdução, diz assim: o Espírito Santo há séculos tem sido desonrado, desprezado, mal interpretado, bem como atribuído a ele obras que não provêm dele. Então, o Espírito Santo, ele, ao longo dos séculos, tem sido desonrado, menosprezado, mal interpretado e tem atribuído a ele obra que não provém dele. Então, qual é a razão e qual é o porquê do Espírito Santo estar sendo desonrado, mal interpretado e mal compreendido? É porque nós não sabemos e as pessoas também não compreendem de fato e de verdade quem é o Espírito Santo. Então nós precisamos, como cristão, como servo de Cristo Jesus, saber quem é o Espírito Santo. Está no livro de Atos, capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta aos discípulos: vocês já receberam o Espírito Santo? E os discípulos de Éfeso, ele diz: nós nem sabemos sequer que exista o Espírito Santo. Abra para mim, por favor, Cristo, Atos capítulo 19, verso 1 ao 2. Atos capítulo 19. Então, o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso e lá ele encontra alguns cristãos e ele pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo? E os discípulos, ele fala para Paulo: nós nem sequer sabemos que exista o Espírito Santo. Ou seja, as pessoas não tinham o conhecimento do Espírito Santo. Atos capítulo 19, verso 1, 2 e 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Até aí. Então, olha que coisa triste, né? Aqueles discípulos nem sequer tinham ouvido que o Espírito Santo havia descido sobre os discípulos no dia de Pentecoste. Então é necessário que nós, como cristãos, tenhamos uma compreensão do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele deve ser compreendido e entendido de uma forma correta. E a Bíblia diz que ele é o nosso Consolador. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros. Mas eu vou enviar outro, e esse vai estar com vocês todos os dias. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. E a palavra Consolador, no grego, é Paráclito. E essa palavra, esse sentido, quando Jesus diz o Consolador, o Paráclito, vai estar contigo, com vocês, esse sentido de que alguém vai estar permanente, presente conosco. Jesus falou: eu enviarei outro, quando diz outro, ou seja, outro como eu. Assim como eu fui com vocês fisicamente, o Espírito Santo vai ser com vocês de uma maneira não física, mas de uma maneira invisível. Então, aquilo que Jesus foi para os discípulos, Jesus consolou os discípulos, fortaleceu os discípulos, esteve com os discípulos. O Espírito Santo faz isso conosco hoje. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de nos consolar, de estar conosco, de nos fortalecer. E é preciso que nós tenhamos essa visão de que o Espírito Santo é o nosso paráclito, ou seja, é o nosso ajudador, é o nosso companheiro, é aquele que está conosco em todos os momentos, em todas as horas, nos fortalecendo, nos fortificando, nos consolando e nos dando ânimo para prosseguir a cada dia. Então, a questão das pessoas não compreender quem é o Espírito Santo é isso. É porque não tem uma noção correta das Escrituras.
Então, se nós começarmos a ler mais as Escrituras, o livro de João, Marcos, Mateus, Marcos, ou seja, a Bíblia, vamos compreender, ter uma visão correta do Espírito Santo. Sim. E o ponto 1 aqui vai falar sobre isso. Diz assim, ponto 1, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo agindo como uma pessoa, e certamente ele é uma pessoa. O que faz de uma pessoa ser uma pessoa não é o corpo físico que ela possui, mas a sua personalidade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Efésios 4, 30, Romanos 8, verso 26 e 27. O Espírito Santo fala, ensina, guia, convence, instrui e clama. Atos 16, 13, João 14, 26, João 16, 7 a 10, Gálatas 4, 6. Então nós vamos ler esses versículos aí. Primeiro, nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, né? Então, esse ponto está falando que o Espírito Santo ele é uma pessoa. E o que torna uma pessoa não é o corpo físico que ela possui, mas o que torna uma pessoa é a personalidade dela. E a personalidade é intelecto, vontade e sentimento. Mas eu posso ler 1 Coríntios 12, 11? Cris, é isso. Você lê, por favor, 1 Coríntios 12, 11, né? E a irmã Selma abre em Efésios 4, 30. E eu vou ler Romanos 8, 26 e 27. Lá. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. São os dons, né? Isso. Então aí nós podemos ver, compreender como esse ponto 1 diz, né, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Esse ponto diz que o que vai fazer de uma pessoa não é o corpo que ela possui, mas o que torna uma pessoa é a sua personalidade. E a sua personalidade é intelecto, vontade e sentimento. E 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, vai falar sobre a vontade do Espírito Santo. Diz que um e o mesmo Espírito é quem distribui todos os dons, segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade. Por isso que ele é uma pessoa. Por isso que o ponto 1 diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Porque ele possui personalidade. E personalidade é o quê? É intelecto, vontade e sentimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, vai falar que o Espírito Santo ele tem vontade. Um Espírito, se referindo ao Espírito Santo, é quem distribui os dons espirituais a cada cristão. Aí diz, e isso segundo a sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo ele tem vontade. As pessoas têm vontade. O Espírito Santo também tem vontade. Então, é vontade do Espírito Santo conceder o mesmo dom a todos os cristãos? Não. A um Espírito Santo dá o dom de falar em outras línguas, a outro dá o dom de profecia, a outro dá o dom de interpretação das línguas estranhas, a outro dá o dom de discernimento de espírito. Mas isso é a vontade do Espírito Santo. Eu não posso forçar o Espírito Santo a me dar um dom que eu quero. O Espírito Santo vai me dar o dom que, segundo a vontade dele. Então as pessoas às vezes ficam tristes por não receber um determinado dom que ela tanto quer, que ela tanto clama. Mas o Espírito Santo concede a ela um dom segundo a vontade dele. Eu não posso forçar o Espírito Santo a me dar um dom, o dom da profecia, o dom de cura. Se for da vontade dele, isso vai ser concedido a mim. Mas se não for da vontade dele, isso não vai ser concedido. Então, aí prova, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1, prova que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem personalidade. E personalidade é vontade, intelecto e sentimento. Selma agora vai ler Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam
para o dia da redenção. Ok. Então, olha que coisa. E não entristeçai o Espírito Santo, com o qual foste selado para o dia da redenção. Ele está falando que o Espírito Santo ele pode se entristecer. Aí é mais um ato de que o Espírito Santo é uma pessoa, ou seja, ele pode se entristecer. É um aspecto que define o Espírito Santo como pessoa. Qual é esse aspecto? É o sentimento. Se eu sou uma pessoa, eu tenho vontade, eu tenho sentimento, eu tenho emoções. O Espírito Santo como pessoa, ele também pode se entristecer. O apóstolo Paulo ele foi bem claro, Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é sensível, ele é uma pessoa. Então nós precisamos ter essa visão do Espírito Santo. Não ver o Espírito Santo como uma força, como um poder, mas ver o Espírito Santo como uma pessoa. O texto que nós lemos, o ponto, diz que ele é uma pessoa. A Bíblia nos apresenta o Espírito Santo agindo como uma pessoa. E certamente ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele tem sentimento, tem vontade, intelecto e sentimento. E agora, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, vai dizer assim, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede por nós. Olha que coisa tremenda, maravilhosa esse versículo de Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O versículo 27 diz que aquele, se referindo a Deus, aquele Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo. Ou seja, Deus conhece a mente do Espírito Santo. E segundo a vontade de Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí é mais um aspecto, mais uma característica que torna o Espírito Santo uma pessoa. Primeiro nós vimos que o Espírito Santo ele é uma pessoa porque possui vontade. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, Cristo leu. Segundo, Efésios capítulo 4, verso 30, Selma leu, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser entristecido pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de viver. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. E a igreja do século 21 tem entristecido o Espírito Santo de uma forma tal que a manifestação do Espírito Santo hoje está menor. Então por quê? Porque a ação dos cristãos, a ação da igreja para com o Espírito Santo não está sendo a ação correta. É por isso que nós começamos essa lição dizendo que o Espírito Santo tem sido desonrado, mal interpretado e atribuído a ele obras que não provêm dele. Então isso é verdade, que nós vemos por aí pessoas cristãs que não têm uma compreensão exata de quem é o Espírito Santo. Então, o ponto que nós estamos lendo é o ponto 1, que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se alguém aí fora, pessoas que não são cristãs, perguntar para você, o Espírito Santo é uma pessoa? Como assim? Não, o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é o poder de Deus. Não, se fala, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. Por quê? Aí você fala, porque ele tem personalidade. Como assim? Porque ele tem vontade própria, tem sentimento e tem emoções.
E os versículos estão aí provando que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, nós não devemos ter dúvida disso nunca. O Espírito Santo que habita em mim, ele é uma pessoa. E em 1 Coríntios capítulo 6, Cris, por favor, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, vai falar que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, veio habitar em nós. Nós hoje somos a casa do Espírito Santo. Nós hoje somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, acaso não sabeis que sois santuário, sois templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, quem é? É uma pessoa real. Ele não possui um corpo físico, mas possui personalidade. O que torna você uma pessoa não é o seu corpo físico. O que me torna uma pessoa não é o meu corpo físico. O que vai nos tornar uma pessoa é a nossa personalidade. E o que é personalidade? Intelecto, sentimento e vontade. O Espírito Santo possui esses atributos, possui essas características. E Romanos capítulo 8, verso 26, 27, diz isso, que o Espírito Santo ele intercede por nós e Deus conhece a mente do Espírito Santo. O Espírito Santo também, aqui o ponto 2, diz que o Espírito Santo ele fala, ensina, convence, instrui e clama. Então nós vamos abrir aí, Cris, por favor, João capítulo 16, verso 13. A irmã, esqueci o nome da irmã. Ana, você trouxe a Bíblia? Então tá bom. Então a irmã Selma, vamos ler João 14, 26. A irmã Cris, João 16, 13. A irmã Selma, João 14, 26. Eu vou ler João 16, verso 7 a 10. E depois Gálatas 4, verso 6. Eu sou 14, 26, né? Isso, 14, 26. 14, 26. Ela tem um Então pode abrir, maravilha. Então você, Ana, né? Fica com Gálatas capítulo 4, verso 6. Cris, João 16, 16, verso 13. 13. Pode ler. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão dito. Então, olha só que coisa, né? Então, quando ele vier, o Espírito da verdade, Jesus falando aos discípulos, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, ou seja, é o Espírito Santo quem guia. Então, nós podemos ter esse auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos guiar em todo momento naquilo que é verdade, naquilo que é fato. Então, isso aí é uma prova de que o Espírito Santo ele guia. Então, quando ele vier... Jesus, né? Então, não tem maior testificação. Palavra do próprio Jesus ao discípulo. Então, quando ele vier, ser filho do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade. Selma, João capítulo 14, verso 26. Isso. Mas o conselheiro é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ensinará a vós todas as coisas e falará a vocês. Lembra de tudo que eu disse. Olha que coisa, não? Então o Espírito Santo, ele vai o quê? Repete aí, Selma, por favor. Mas o conselheiro, isso. o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome e ensinará a vós todas as coisas e falará a vocês e lembrará tudo que eu disse. Então, o Espírito Santo ele vai ensinar. Então, a palavra do Senhor Jesus dizendo aos discípulos, não é? O Espírito Santo ele vai guiar vocês. Depois diz, o Espírito Santo vai ensinar a vocês. Ou seja, é o Espírito Santo quem vai nos guiar em toda a verdade e vai nos ensinar aos ensinamentos da palavra de Deus.
É como se a gente fizesse alguma coisa de errado, o Espírito Santo, a gente sentisse ele tão triste que a gente se sentisse mal. Isso aí É como se fosse, assim, que a gente fizesse ele ficar triste. Vamos dizer, eu fizesse algo que entristecesse ele. Ele ficasse tão triste que a gente ficasse mais triste ainda. Isso. Porque nós sabemos que nós fizemos ele ficar triste. Aí está em o versículo que se aplica a isso é que você leu, Efésios 4:30. Isso. Não entristeçar o Espírito Isso. Santo. Agora nós estamos falando que o Espírito Santo ele guia e ele ensina. Então, toda a verdade do reino de Deus, todas as verdades espirituais que o cristão precisa saber, que o cristão precisa ser guiado, quem faz isso é papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. O Espírito Santo é o nosso consolador. Agora, João capítulo 16, verso 7 a 10, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, palavras do nosso Senhor Jesus dizendo: quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos que o Espírito Santo ele ensina, ele guia e vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, isso é papel do Espírito Santo. Então, nós devemos conhecer o Espírito Santo. Nós devemos nos envolver a cada dia com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem esse papel de tornar aquilo que Cristo conquistou real em nossas vidas. A obra de Jesus, o novo nascimento, a nova criatura, ele tem o papel de tornar real em nós. Ana, Gálatas capítulo 4, verso 6. E para mostrar que vocês são meus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Então, o Espírito Santo que exclama ou clama: Abba, Pai. Então, o Espírito Santo ele tem essa função também de nos levar a clamar também, chamando Deus, nós dando esse sentimento, nos guiando de chamar Deus de Pai, chamar Jesus de Senhor. Então, tudo isso é papel do Espírito Santo. Então, o ser humano, o cristão, tudo que ele vai fazer agora, no reino espiritual, no reino de Deus, é movido pelo Espírito Santo. Então, se eu fazer no reino de Deus coisas segundo a carne, por mim mesmo, isso não vai ter efeito algum. Mas se eu sou levado pelo Espírito Santo a fazer as coisas de Deus, isso vai ter feito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos ensina, nos guia, nos convence e também vai nos instruir. Então, tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, por isso que o ponto 1 que nós lemos diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então, não tenha dúvida disso, de que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito de Deus. Coisa maravilhosa é isso, é saber de que nós, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar em nós. Antigo Testamento, Deus habitava no Santo do Santo através da arca. A arca era o símbolo da Shekinah de Deus. Mas no Novo Testamento, nós somos a Shekinah de Deus. Nós somos a arca de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus agora vem habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta de que o Espírito Santo é uma pessoa? Dúvida nenhuma? Certeza? Então, se perguntar para vocês por que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma pessoa porque ele tem personalidade, porque ele possui vontade, intelecto e sentimento.
prova isso porque a Bíblia mostra o Espírito Santo agindo como pessoa e ele é uma pessoa. Os atributos de uma pessoa, o Espírito Santo tem: vontade, sentimento e emoções. Então vamos pular para o ponto 2, né? Agora, o ponto 2 diz a divindade do Espírito Santo. Achou aí? Ponto 2? A divindade do Espírito Santo diz: no Antigo Testamento, o Espírito Santo é chamado de o Espírito do Senhor ou Espírito de Deus. Isso está em Isaías 61, verso 1. E eu não coloquei também, mas está em Gênesis capítulo 1. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro acusa Ananias de ter mentido ao Espírito Santo, o que ele declara ser mentira contra Deus. Está em Atos capítulo 5, versos 3 e 4, nós vamos ler depois. Os atributos que são somente de Deus também são atribuídos ao Espírito Santo, a saber, eternidade, onipresença, onisciência e onipotência. Está em Hebreus capítulo 9, verso 14, Salmo 139, verso 7 a 10, 1 Coríntios 12, 11 e Jó 33, 4. Então vamos ler por parte. Isaías capítulo 61, verso 1. E isso vai mostrar que a divindade do Espírito Santo. Ou seja, vai mostrar que o Espírito Santo ele é Deus. E eu quero que Selma abra, por favor. 60. Gênesis, não, aí Cris vai ler. Você abriu? Então, Cris lê Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Selma, Isaías 61, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha para cá. O ponto 2 está dizendo que a divindade do Espírito Santo. O que quer dizer a divindade do Espírito Santo? Quer dizer que o Espírito Santo é Deus. E aqui nós vemos, Gênesis capítulo 1, do verso 1 e 2, diz que o Espírito Santo, seja o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então, o Espírito Santo, no Velho Testamento, é chamado de Espírito de Deus. Se ele é Espírito de Deus, ele é Deus. Se Deus é santo, ele é santo. Ele é santo. Então, o Espírito Santo, ele tem a divindade. Ele é divino, porque ele é o Espírito de Deus. Selma, por favor, Isaías, né, 61. Primeiro, né? Isso. Aí depois, Ana abre para mim, Atos capítulo 5, verso 3 e 4. O Espírito do soberano é o Senhor, está sobre mim. Então, aí está o Espírito do Senhor soberano, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, se referindo ao Espírito Santo como o Espírito do Senhor, o Espírito soberano, o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele provém de Deus, ele é de Deus. Então, a divindade do Espírito Santo quer dizer isso, que o Espírito Santo Mas tem mais é Deus. versículos só. Tem mais? Tem, porque o Senhor ungiu para levar as boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade os cativos, e libertação das trevas e dos prisioneiros. Então, a questão é que a parte A desse versículo diz: o Espírito do Senhor, seja o Espírito do soberano ou o Espírito de Deus, está sobre nele. É apenas para chamar a atenção, né? Que o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele é chamado de Espírito de Deus, porque provém de Deus. E agora nós vamos ver... E mais ainda, né? Tendo ele, o que a gente consegue fazer, né? Consegue, isso é a ação dele. E aí Jesus repete isso também. São palavras que o próprio Jesus, em Isaías Lucas, falou e depois Jesus fala. em Lucas capítulo
18, o próprio Senhor Jesus abre essa parte, lê, isso se cumpriu em mim. Que poder que há sobre nós quando a gente tem o Espírito dele, né? Falando aqui agora, não dá para acreditar. Isso. Amém. Agora vamos ler no Novo Testamento, né? Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Ana, por favor. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vender, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, você mentiu para Deus. Então, versículo 3 e 4, o apóstolo Pedro fala para ele: olha, Ananias, você mentiu ao Espírito Santo. Por que você permitiu a Satanás encher o seu coração para mentir ao Espírito Santo? Mas já no versículo 4, ele diz que o Espírito Santo é Deus. Você não mentiste ao Espírito Santo, mas mentiste a Deus, porque o Espírito Santo e Deus é um em essência. Mentindo ao Espírito Santo, nós automaticamente estamos mentindo a Deus, porque Deus e o Espírito Santo são um em essência, um em natureza. Ele é divino, Deus é divino, o Espírito Santo é divino. E aqui, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é atribuído ao Espírito Santo a divindade, mostrando que ele é Deus. Outro ponto também que vai mostrar que o Espírito Santo é Deus, está aqui nesse ponto 2, dizendo os atributos que são somente de Deus. Achou aí? Os atributos que são somente de Deus, está no ponto 2, no final. Hebreus agora, né? Os atributos que são somente de Deus também são atribuídos ao Espírito Santo, a saber, a eternidade, a onipresença, a onisciência e a onipotência. Cris, lê por favor Hebreus 9,14. Ana, Salmo 139, do verso 7 a 10. E Selma, 1 Coríntios 2,11. Eu vou ler Jó 33,4. Então aqui nós vamos ver os atributos que são apenas exclusivos de Deus, que também pertencem ao Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo ele é Deus. Por quê? Porque os atributos exclusivos de Deus são atribuídos também ao Espírito Santo. Primeiro, a eternidade, que está em Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, o Espírito, repete lá, Cris. É isso mesmo? 9,14, Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aí está apenas a parte A, diz assim, que pelo Espírito eterno, quando diz o Espírito eterno, está se referindo ao Espírito Santo. Jesus se ofereceu mediante o Espírito eterno, se referindo ao Espírito Santo. Ou seja, se está se referindo ao Espírito eterno, é porque o Espírito Santo ele possui o atributo chamado eternidade, que é um atributo que pertence somente a Deus. Se Deus tem esse atributo eternidade, o Espírito Santo também possui esse atributo chamado eternidade. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Então, nós vimos aí o primeiro atributo, que são chamados atributo de eternidade, que tanto que a Deus pertence, mas também pertence ao Espírito Santo. Agora nós vamos ver outro atributo que somente é exclusivo de Deus, mas também pertence ao Espírito Santo, que é o atributo da onipresença. Salmo 139, versos 7 a 10, a irmã Ana vai ler. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente,
ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Então aí está falando, né? O salmista Davi está falando sobre o atributo de Deus da onipresença. O salmista ele diz: Senhor, para onde eu fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, aí o Senhor está. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também o Senhor está. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá a tua mão vai me deter, vai me guiar. Ou seja, Deus, o Espírito Santo, ele está presente em todos os lugares. Esse atributo chamado onipresença é um atributo exclusivo de Deus. Apenas Deus, somente Deus possui esse atributo chamado onipresença, que está presente em todo lugar. No entanto, o Espírito Santo também possui esse atributo chamado onipresença. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Então nós vemos que o atributo da eternidade pertence a Deus, mas também pertence ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. O atributo da onipresença pertence somente a Deus, mas também pertence ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é onipresente. Agora nós vamos ver o atributo da onisciência, que pertence a Deus, mas também pertence ao Espírito Santo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Nós estamos no ponto 2. Pode ler, Selma, por favor? 2 Coríntios, né? Vou pedir para a irmã Hilda ler depois Jó 33, 4. É segunda, né? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, vai falar sobre o atributo da onisciência, que é um atributo de exclusividade de Deus, mas também pertence ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é Deus. Mas é 1 Coríntios, né? 1 Coríntios é a primeira. É o que eu passei. A 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que vai revelar o atributo da onisciência. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Tá aqui, peraí. Pode ler, por favor. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem, e que nele está da mesma forma, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito Santo de Deus. Agora lê o versículo 10. 10, né? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Que maravilha! Então, olha que coisa, o Espírito Santo, ele perscruta, sonda todas as coisas, ele diz, até mesmo as profundezas de Deus. O atributo da onisciência quer dizer que a pessoa que tem esse atributo, que é apenas Deus e o Espírito Santo, conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Então, tanto Deus como o Espírito Santo, ele conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus e nem oculto ao conhecimento do Espírito Santo. Por quê? Porque ambos, Deus e o Espírito Santo, eles possuem o atributo da onisciência. Ele é onipresente, eles são eternos. Então, aquilo que Deus sabe, o Espírito Santo sabe, porque eles possuem o atributo da onisciência, é o saber de todas as coisas. Outro atributo que pertence a Deus, que é somente a Deus pertence, é o atributo da onipotência, que está em Jó capítulo 33, verso 4. Hilda, por favor, lê. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Deus poderoso me dá vida. Então olha que coisa, Jó dizendo, o Espírito de Deus me fez, o Espírito, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Seja, se referindo ao Espírito Santo como aquele que tem todo o poder. Então, o que é que torna o Espírito Santo Deus? Então, se alguém perguntarem para vocês, né, por que o Espírito Santo ele é Deus? Me fala aí. Aí vocês vão falar,
porque os atributos que são exclusivos de Deus pertencem ao Espírito Santo. E quais são os atributos que são exclusivos de Deus e pertencem ao Espírito Santo? O atributo da eternidade. Deus é eterno, o Espírito Santo ele é eterno. Deus é onipresente, o Espírito Santo ele é onipresente. Deus possui o atributo da onisciência, o Espírito Santo também tem o atributo da onisciência. Deus é onipotente, o Espírito também é onipotente. Por isso que o Espírito Santo ele é Deus, tem a divindade de Deus, porque os atributos exclusivos do Espírito Santo pertencem também, os atributos exclusivos a Deus pertencem ao Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo ele é Deus. Dá uma lição. Dá uma lição para aqui. Chega cá. Então, o ponto 2 está falando sobre isso, a divindade do Espírito Santo. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta até aqui? Não? Certeza? Então, vamos partir para outro ponto. O ponto 3. Então, nós falamos agora sobre o ponto 2, a divindade do Espírito Santo. Agora nós vamos partir para o ponto 3, falando sobre a Trindade. Então, diz assim, a doutrina da Trindade consiste nas evidências bíblicas que demonstram de forma clara que o nosso Deus é triuno. É um mistério que a mente humana não pode explicar. Por isso, cremos. Há apenas um único Deus que se revelou em 3 pessoas distintas e divinas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. São uma em essência, mas com personalidades diferentes. Isso nós vamos ler agora, Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. E o da lei, por favor. Cris, Mateus 28, 19. E Selma, 2 Coríntios 13 ou 13, 14. Aqui nós vamos agora entrar em um terreno santo, em um mistério. Pode ler? Não, por favor, eu quero que vocês achem, né? Cada um. Então, enquanto isso, eu vou falar sobre esse ponto, né? Sobre a Trindade. Então, como aqui diz que a Trindade é um mistério. A Bíblia, ela relata, dá provas de que o nosso Deus, ele é triuno. O que é que quer dizer a palavra triuno? Quer dizer que Deus, ele, sendo um, ele se manifestou em 3 pessoas diferentes. O que é a Trindade? A Trindade é isso. Um Deus que se manifestou em 3 pessoas diferentes, com personalidades distintas, divinas. A Trindade é um mistério que nós não podemos compreender e entender como é que um Deus triuno, sendo um ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo se manifestou em 3 pessoas distintas, divinas e diferentes, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Deus, ele é Deus. Jesus, o Filho, não é o Pai, mas é o Filho. O Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas é o Espírito Santo. Mas eles é apenas um. Então Deus é um. A Trindade é um em essência, em natureza, no entanto, com personalidades diferentes. É um mistério isso, que nós apenas podemos crer, acreditar. Por quê? Porque a Bíblia dá relatos de que a Trindade existe sim na Bíblia. E essa palavra Trindade não existe na Bíblia. Apenas um homem chamado Tertuliano, no século III, ele veio com essa palavra, esse termo, Trindade. Esse conceito, Trindade, não existe na Bíblia, né?
trindade. Trindade não existe na Bíblia esse termo, trindade. Mas o conceito da trindade existe. O primeiro homem que usou essa palavra trindade foi Tertuliano, no século III. E se alguém perguntar para vocês, por que vocês creem que o Deus de vocês é triuno, se manifesta, ele é um, mas ao mesmo tempo é três. Se essa palavra trindade não existe na Bíblia, você vai falar, não existe o termo trindade, mas o conceito da trindade existe. Qual é esse conceito? É de que o nosso Deus, ele sendo um, se manifestou em três pessoas diferentes e distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é Deus, o Filho é Deus, mas não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas é o Espírito Santo. E eles se manifestaram, Deus se manifestou de forma diferente em três pessoas. É um mistério. Vamos ler para deixar mais claro isso, né? Deuteronômio, né? 4, versos 5 e 6. 6, verso 4. Isso. Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então aí está de que o nosso Deus é um Deus único, é apenas um. Nós somos monoteístas, ou seja, adoramos apenas um único Deus. Nós não somos politeístas, nós não adoramos vários deuses, não. Essa crença politeísta, ela é antibíblica, nós somos monoteístas. Monoteísta o que é? É adorar apenas um Deus. E o texto que ela leu, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz: ouve, ó Israel, apenas um único Deus, o seu único Deus. Então está aí a prova de que nós adoramos apenas um único Deus. Mas o conceito da trindade, no Novo Testamento e no Velho também, vai mostrar que o nosso Deus ele é triuno. Ou seja, ele é apenas um Deus que se manifestou em três pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos ler agora Mateus capítulo 28, verso 19. Aí nós vamos ver agora a prova da trindade. Selma, que vai ler? Cristo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus agora dizendo, olha, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aí nós vamos agora ver a forma clara da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso Deus, a trindade, Deus é um em essência, em natureza, mas se manifestou em três pessoas diferentes. Vamos ler agora 2 Coríntios 13. Pode ler, por favor. A todos os santos envia saudações. Verso 14, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todos vós. Então aí a bênção apostólica, né? Diz que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E nós temos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a trindade, ela não é o modalismo. Surgiu no século III, século IV, uma crença chamada de modalismo ou unicismo. Surgiu no século IV a crença ou heresia chamada modalismo ou unicismo. O que é isso? Negavam a existência da trindade. Então, o que é modalismo, o que é unicismo? Surgiu no século III, século IV, dizendo que Deus é apenas um,
e que se manifestou de modo diferente, daí a palavra modalismo. Que Deus, sendo um, ele não se manifestou em três pessoas diferentes, mas ele se manifestou em modo diferente, em época diferente. Ou seja, Deus sendo um, ele não se manifestou como filho, como Jesus, mas ele se manifestou como ele mesmo, na pessoa de Jesus. E Deus sendo Deus, não se manifestou como ele mesmo, mas se manifestou como o Espírito Santo. Ou seja, o modalismo nega a doutrina da Trindade, dizendo que não existe três pessoas diferentes, mas a Bíblia dá respaldo, base e refuta essa heresia, dizendo que o nosso Deus ele é um, mas se manifestou em três pessoas distintas e diferentes. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é um em essência, um em natureza, mas com personalidades diferentes. Como eu falei, a Trindade é um mistério que nós não podemos explicar e compreender de forma correta. Também surgiu no século III, século IV, outra heresia chamada arianismo. Foi uma heresia que surgiu no século IV, negando a divindade de Jesus. Esse era um homem chamado Ario. Ele era bispo da cidade de Alexandria no século III, que negava que Jesus não é divino, negando a divindade de Jesus. Então, tudo isso, tanto o modalismo, o unicismo e o arianismo, são doutrinas erradas sobre a Trindade. Qual é a doutrina certa? A doutrina certa de que o nosso Deus, ele é triuno. Por quê? Porque ele se manifestou em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí também, para confrontar essa doutrina errada, foi criado no século III o credo niceno. E o que foi o credo niceno? O credo niceno, nós vamos ver o que foi o credo niceno. Então, o credo niceno aconteceu na cidade da Bitínia, hoje a atual Turquia, no século III, em 325. Em 325, para refutar o modalismo e o unicismo, foi criado o credo de Niceno na cidade de Nicéia, em Bitínia, hoje a atual Turquia. E o que é que esse credo dizia e diz? Três coisas: sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. O que é credo? Credo é uma palavra latina que quer dizer creio, cremos. Foi criado o credo de Nicéia, é uma profissão de fé em que a igreja primitiva professou, dizendo que cria na Trindade. Cria tanto em Deus como Deus Pai, cria no Filho como Deus e no Espírito Santo como Deus. E esse credo vai dizer, vocês podem depois ler, pesquisar, vai dizer sobre Deus. Está lá dizendo: nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a igreja primitiva, ela crê em Deus como Deus Pai, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso é a profissão de fé sobre o credo de Nicéia, no século 325. Sobre o Filho, o credo de Nicéia vai dizer: nós não só cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas,
mas também nós cremos em um único Senhor, Filho de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, por quem foram geradas todas as coisas, prossegue dizendo: Ele, por nós, se entregou, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, na Virgem Maria. Aí vai dizer: porque nós também foi crucificado sobre Pôncio Pilato, padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Aí diz: e ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E sobre o Espírito Santo, o credo de Nicéia vai dizer: nós também cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, gerado de Deus, e junto com Deus e junto com o Pai, é adorado e glorificado, e ele falou pelos profetas. Então o credo de Nicéia vai refutar a heresia do modalismo, e a heresia do unicismo, e a heresia de Ário, chamado arianismo. Essas heresias, três heresias, não cria na divindade, não cria na divindade de Jesus e não cria no Espírito Santo. Mas nós, a igreja do século XXI, nós protestantes, nós cremos na Trindade. E o conceito da Trindade é isso, de que Deus, sendo Deus, ele se manifestou em três pessoas diferentes e distintas. São um em essência, em natureza, no entanto, com personalidade diferente. Deus é Deus, o Filho não é Deus, mas é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho e nem o Pai, mas é o Espírito Santo. Então, essa é um ponto em que nós cremos. Alguma dúvida até aqui sobre esse ponto, a Trindade? De que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, possui a mesma divindade, a mesma natureza, a mesma grandeza, a mesma bondade e a mesma santidade. Então, a Trindade é isso, é um mistério, como disse, é um mistério que nós não podemos explicar, que nós não podemos apenas crer. Então, por isso que foi criado o credo de Nicéia no século III, em 325. E o credo de Nicéia vai falar sobre o Pai, o Filho e sobre o Espírito Santo, dando provas de que Deus é Deus, o Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo.